não existe grande dificuldade de aprovar a matéria. Hoje, a única dificuldade que a gente tem para aprovar a matéria de segurança pública é o governo. O Centrão não tem nenhum problema, mesmo porque deputados do Centrão também são assaltados, né? Eles roubam com a caneta, né? É diferente. Mas eles, suas filhas e seus filhos também têm armas apontadas contra a cabeça deles, né? Super salários, a gente teria plena condição de enfrentar. Ainda mais, também não sei se vocês estão acompanhando, mas tá tendo briga entre os tribunais, os juízes contra o Supremo. Porque o Supremo, ele achou que fosse sair de bonito e ao mesmo tempo não resolver o problema, fazendo com que... Falando, olha gente, moralizamos o teto, né? E aí o que eles estão fazendo? Não permite, o Supremo não permitiu que nenhum juiz receba mais acima do teto? Não, permitiu que o juiz receba até 70% acima do teto. Mas o abuso é tão bizarro que os juízes e os desembargadores estão se revoltando em receber 70% acima do teto. Ao ponto de 5 ministros do Supremo lançarem um despacho hoje falando, gente, quem não cumprir vai preso. Fala meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando passo a passo pra você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Pra acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo. Olha, eu acho que se o Renan vence a eleição, tem 2 mudanças radicais de curto prazo muito boas para o nosso país, que colocam o nosso país no rumo de país sério. Primeira questão da segurança pública. E aqui eu dou um exemplo que às vezes as pessoas perguntam, né? Pô, mas como é que vai fazer para aprovar? Gente, em relação à segurança pública, não existe grande dificuldade de aprovar a matéria. Hoje a única dificuldade que a gente tem para aprovar a matéria de segurança pública é o governo. O Centrão não tem nenhum problema, mesmo porque deputados do Centrão também são assaltados, né? Eles roubam com a caneta, né? É diferente. Mas eles, suas filhas e seus filhos também têm armas apontadas contra a cabeça deles, né? Então, matérias de segurança pública e de retomada de territórios, porque eu vejo também que está começando a acontecer no Brasil um movimento que aconteceu na Itália. Na Itália, a máfia começou a avançar tanto que começou a ameaçar a elite política. A elite política começou a ficar, mesmo a corrupta, começou a ficar com medo de ser substituída por uma elite ligada ao crime organizado. Existem deputados ligados ao crime organizado? Claro, mas eles não são maioria. A maioria está começando a ter medo de ser substituído. Ministros da Suprema Corte italiana começaram a ficar com medo de serem substituídos. Eu acho que esse receio está começando a existir aqui e essa é uma oportunidade que a gente tem de endurecer muito a legislação. E do ponto de isso é muito pragmático porque a gente tem um exemplo nessa semana. O apelo da pauta de segurança é tão grande que o Lula sancionou um projeto meu. O Lula nunca ia sancionar um projeto meu, ainda mais a segurança, ainda mais que o PT votou contra e discursou contra na Câmara, se não tivesse um apelo muito grande. E ele nunca sancionaria também se ele não tivesse a certeza de que ele seria derrotado se o veto fosse votado. Como eu acredito que eu vou derrotar ele no veto parcial que ele deu. Não sei quem acompanhou, mas ele não sancionou o meu projeto inteiro. Ele vetou no caso de lesão grave, né? Então, aumentou a pena de maneira geral, mas se o bandido te cegar, aí o Lula acha que a pena tem que continuar a mesma. Se ele decepar o seu braço, a pena tem que continuar a mesma. Eu acho que eu consigo derrotar com facilidade isso na sessão do Congresso. Então, matéria de segurança. Uma PEC que institucionalize o direito penal do inimigo e que crie esse direito penal com uma velocidade maior e com um nível de punição maior e com um regime penitenciário e com penitenciárias específicas diferentes para essas lideranças do crime organizado, isso eu já acho que assim, é uma mudança muito grande de segurança pública no curto prazo, que isso por si só tem impacto econômico. Primeiro pelo tanto que se gasta hoje com segurança privada, com câmera, muro, carro blindado e por aí vai. Isso já é dinheiro que deixa de circular por horários e lugares que as pessoas não vão para consumir por causa de segurança. Por investidores estrangeiros que não colocam dinheiro aqui porque não colocam dinheiro em um lugar que não consegue pisar e não tem coragem de pisar no Brasil por causa de segurança. Esse é um ponto que já acho que seria uma mudança grande. O outro ponto é a mudança no orçamento público. Eu acho muito pragmático a proposta que eu apresentei e que o Renan, sendo presidente, a gente teria força para aprovar, de desvincular o orçamento, de
cortar privilégio tributário, e aí privilégio mesmo, eu não estou falando das renúncias que é 800 bi, eu estou falando dos 200 bi que privilegiam quem tem poder de lobby dentro do Congresso, do Palácio. Super salários, a gente teria plena condição de enfrentar, ainda mais, também não sei se vocês estão acompanhando, mas está tendo briga entre os tribunais e os juízes contra o Supremo, porque o Supremo, ele achou que fosse sair de bonito e ao mesmo tempo não resolver o problema, fazendo com que, falando, olha gente, moralizamos o teto, né? E aí o que eles estão fazendo? Não permite, o Supremo não permitiu que nenhum juiz receba mais acima do teto? Não, permitiu que o juiz receba até 70% acima do teto. Mas o abuso é tão bizarro que os juízes e os desembargadores estão se revoltando em receber 70% acima do teto. Ao ponto de 5 ministros do Supremo lançarem um despacho hoje falando, gente, quem não cumprir vai preso. Então assim, existe um espaço ali de enfrentamento do supersalário também histórico de espírito do tempo que a gente poderia aproveitar. E a nossa ideia no capítulo de Direito Penal do Inimigo do Livro Amarelo é justamente você ter uma força-tarefa com os promotores que têm mais sangue no olho, com os juízes que têm mais sangue no olho, para fazer uma divisão especial de enfrentamento ao crime organizado e leis penais e processuais penais diferentes para os faccionados do que você tem para o cidadão comum, ao mesmo tempo de decretação de intervenção federal. Se tiver um governador envolvido com crime organizado, é uma intervenção federal. Se tiver um prefeito envolvido com crime organizado, é intervenção federal. Que é a hipótese do prefeito, a gente precisaria criar na Constituição, que é uma proposta nossa, porque o do governador existe, mas a do prefeito não existe. Os veículos estão fazendo questão de dizer que, olha, se o Renan chega na campanha com 8%, a gente vai chamar para os debates. Mesmo porque já me chamaram assim, mesmo antes de ter qualquer confirmação de pré-candidatura e tal, as TVs já chamaram para acertar a regra de debate. E no contrato que todas as campanhas precisam assinar, todas as emissoras fazem questão de deixar claro que elas têm o direito de convidar quem elas quiserem, mesmo elas não são obrigadas a chamar pela legislação eleitoral. Então é um recado muito claro de, gente, esse critério de ter 5 deputados, a gente vai se interessar principalmente com o precedente do Marçal, que o partido dele não tinha. Mas aí, imagina a emissora fazer um debate sem o Marçal. A audiência ia ser muito menor e ele ia perder para as outras emissoras. Então, eles não querem que isso aconteça. Eles sabem que a audiência de um debate aqui no estado, sem mim, é muito menor. No nível nacional, sem o Renan, é muito menor. Então, eu acho que a gente tem essa oportunidade. E o fato da maior parte do nosso eleitorado, de longe, ser entre quem tem 16, 32, 34, faz com que a gente tenha o eleitor mais engajado como base. O Arthur, quando disputou a prefeitura em 2020, ele tinha 1% dos paulistanos em pesquisa, mais 10% entre quem tinha 16 e 24. Quando abriu a urna, ele teve 10%. Por quê? O cara fez o pai, o avô votar e ele engajou e ele foi fazer campanha sem precisar despejar a máquina de dinheiro em entregador de santinho. O cara fazia questão. E se tem uma coisa que, assim, realmente, a não ser que você seja um político do Centrão que compre voto, não vale a pena você fazer, é contratar gente para entregar santinho. Porque o cara vai... Às vezes entrega até 3, 4, 5 de uma vez, só para dizer que entregou um monte de papel. O cara que é meu amigo, tá do meu lado na trincheira, no Partido Missão, no MBL, ele, você conhece esse cara aqui, Kim Kataguiri, ele fez isso, você conhece esse cara aqui? É outra coisa completamente diferente. E o cara não vai fazer porque ele tá ganhando 50 conto, ele vai fazer porque ele acredita e porque ele faz parte do projeto. Então, eu acho que a gente tem essas vantagens competitivas. Quando passa a eleição, tem um período de transição que o deputado que foi eleito, mas ainda não assumiu, ele inclusive ganha um crachazinho lá para acessar a Câmara antes, como se fosse deputado. Eu teria esse período aí de 2 meses para fazer um intensivão com quem vencesse, né? E o outro ponto é da importância da gente ter um palanque em São Paulo, da importância de todas as agendas que o Renan for fazer em São Paulo, ter um candidato no governo do estado acompanhando. De todo o debate que tiver na televisão para o governo do estado, ter um candidato a governador pedindo voto para deputado federal, para deputado estadual e para presidente da República, né? A gente não tem tempo de TV. Então, o único tempo de TV que a gente vai ter é debate.
Se a gente não tiver um candidato a governo, a gente não tem debate. Significa que a gente está perdendo um tempo de TV, o único tempo de TV que a gente teria para ocupar na grade de eleição estadual. Porque os nossos deputados estaduais não têm tempo, os deputados federais não têm tempo, só quem teria é o governador, o senador não tem tempo, só o governador e o candidato a presidente. Então, essa é uma avaliação que a gente tem que fazer. Eu acho que tem 2 pontos aí de avaliação principal interna nossa, para tomar a decisão mesmo na convenção. A constatação de é mais provável, na maioria esmagadora dos cenários, que eu saia maior do que eu entrei, ou é mais provável que eu esteja do mesmo tamanho ou até esteja menor. Se na maioria esmagadora dos cenários a probabilidade seja de eu sair maior, já é um ponto muito forte para valer a pena. Porque eu escuto muito em Brasília, né? Mas vai ficar sem mandato, vai ficar sem mandato. É porque eles têm uma noção de importância de mandato muito diferente da minha. Porque ele sem mandato não tem dinheiro para mandar para o prefeito dele. E o meu, não tem emenda, não muda nada. Ninguém vota em mim porque eu mando emenda para lugar nenhum, né? E participação de debate público, o Renan não tem cargo e participa, o Arthur não tem cargo e participa, o Renato não tem cargo e participa. Então, a nossa maneira de fazer política permite com que você tenha visibilidade e participe do debate público sem ter um cargo eletivo. Essa é a primeira avaliação sobre para o meu projeto e onde o meu projeto entra dentro do projeto do Partido Missão, que tamanho a gente vai sair. A outra avaliação é quantos votos a chapa perde de deputado federal em São Paulo. O quanto, pedindo na televisão, voto para a chapa do 14 em deputado federal, o quanto eu compenso os votos que eu não vou ter em sendo candidato a deputado federal. Acho que essas são as 2 avaliações que a gente vai ter que fazer. Gostou do vídeo? Então não esqueça, para ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal Missão Nova Geração e acompanhe de perto a missão que pode mudar a política brasileira.